Boa noite. Eu quero compartilhar aqui uma breve palavra, tá, que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 7, versículo de 11 a 20. Vamos falar sobre Jesus e a viúva de Naim. Lucas 7, de 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único da viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Vamos orar. Pai, fala conosco, derrame graça sobre nós, que o Senhor possa encher os nossos corações com tua vida, que a tua alegria esteja em nossas vidas e que possamos, Senhor, receber a tua palavra e que a tua graça, Senhor, possa estar sobre nós em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu acho interessante esse texto. Ele tem uma semelhança com o texto de 1 Reis 17, de 8 a 24, que fala sobre Elias e a viúva de Serepta, né? O texto é bem semelhante, tá? Mas eu quero voltar aqui no versículo 11, que diz assim: no dia subsequente, né, que foi o dia seguinte após Jesus pregar ao povo em Cafarnaum. Então, o que aconteceu ali? Aconteceu algo curioso, né? Algo que a gente não tem mais relato, né, de algo desse tipo. Um milagre tamanho, né, e aconteceu assim, de um encontro, né? Isso é algo inesperado. E o que faz assim a brilhantar mais esse encontro, esse milagre, né? Esse poder de Deus, foi que haviam duas multidões. Essa viúva certamente era uma mulher conhecida na cidade, e agora seu filho, o único filho, né, que seria a garantia de sustento para ela no futuro, porque era uma mulher viúva, né? Então o filho iria trabalhar para cuidar da mãe. Porém, o que acontece aqui? Aconteceu que a morte veio e levou o filho dessa mulher, isso é, levou a sua provisão futura. E agora, o que acontece? Acontece que essa mulher estava com uma multidão saindo da cidade, porque os cemitérios geralmente eram fora da cidade. Então ela estava passando pelo portal da cidade, quando vem Jesus, né? Jesus vinha de Cafarnaum, de uma pregação, né, com o povo, mas a multidão, né, não era uma multidão, eram multidões que vinham estar com Jesus. Então Jesus estava entrando em Naim. Essa mulher saindo de Naim para sepultar o filho, e Jesus entrando em Naim. O que acontece? Aconteceu que nessa entrada e nessa saída, eles se encontraram no portão da cidade. E aí foi o encontro
da morte com a vida. E a vida tragou a morte. Esse texto é fantástico, porque, veja só que interessante. Volte aí, versículo 11. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Então era uma multidão com a viúva e uma multidão com Jesus. E aí, o que acontece? Acontece que o poder de Deus agiu ali, diante daquela multidão. E veja só, vamos voltar para o texto, vamos ver que maravilha de Deus, que poder maravilhoso do Senhor. Veja aí. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Olha só que interessante. Parece aqui uma insensibilidade de Jesus, né? Uma mãe que, viúva, que tinha um filho só, e agora o filho morre, e Jesus entrando na cidade, né? O texto não diz que ele conhecia a mulher, né? Mas, vamos dizer aqui, era uma mulher desconhecida. Então Jesus disse para a mulher: não chores. Parecia uma insensibilidade, né? Mas não era insensibilidade. É que Jesus tem o controle de todas as coisas, de toda situação. Ele sabia o que iria acontecer. Por quê? Porque Jesus não tem a visão como a nossa, uma visão limitada. A visão de Jesus é ilimitada. Jesus não olha como nós, né? Que a gente olha aqui, a gente alcança algumas coisas. Jesus vê além dos séculos. Então, Jesus estava vendo já a história daquela mulher, né? Já o fim da história. Não é como nós, que quando a gente assiste um filme, a gente tem que ficar lá, né? Sentadinho, esperando o filme, né? Até chegar no final, para a gente saber como é que ia ser o final. Jesus não, Jesus já sabia qual era o final. Então, o que ele faz? Teve um irmão que disse que Jesus era músico, porque ele tocou o esquife. Né? O esquife é o morto, o corpo morto. Então Jesus tocou naquele corpo morto. E aí, o que acontece? Vamos voltar para o texto? Veja aí. Versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Se fosse nos dias de hoje, Jesus ia arrumar uma situação aqui com os donos de funerária, né? Porque mandou parar e parou aquele cortejo fúnebre, e ele olha para o morto e diz: jovem, levanta-te. O morto obedeceu a palavra de poder de Jesus e se levantou e se assentou. Se fosse hoje o dono de funerária: não, peraí, mas não posso devolver dinheiro não, hein? Não vou devolver não. O que aconteceu agora? Naquele tempo não se usava caixão, né? Ou urna, né? Para os mais educados, né? Urna. O que aconteceu ali agora? Aconteceu que a morte foi aniquilada. Jesus olha para o morto e fala: jovem, levanta-te. O morto obedeceu a palavra de poder que saiu da boca de Jesus e se levantou. E agora, veja só que coisa mais maravilhosa. Essa mulher estava saindo da cidade chorando, porque ela ia sepultar o seu filho fora da cidade. Ela voltaria para a cidade sozinha. Ela era uma viúva, só tinha um filho. Não diz aqui que ela tinha parentes, né?
poderia ter ou não, mas ela ia voltar para sua casa e a sua casa estaria vazia, só ela dentro daquela casa. Mas ela se encontra com a vida. Esse é o encontro que todos nós precisamos, nos encontrar com a vida. Isso todos os dias. Não é, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador. Não, todo dia nós precisamos nos encontrar com Jesus. Todo dia nós precisamos estar com Ele. E aí, versículo 14, chegando se tocou no esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora imagina uma mulher que sai da cidade chorando, né? Aqui não dá a entender que ela tenha saído, né? Dá a entender que o encontro foi na porta da cidade, e essa mulher estava saindo agora chorando, mas Jesus restitui o seu filho a ela, e ela agora vai voltar para sua casa sorrindo. Ela volta agora sorrindo porque o poder de Deus estava sobre ela. E aqui tem algo nesse texto maravilhoso, algo que diz que Deus visitou o seu povo. Deus esteve presente ali, naquele encontro poderoso da morte com a vida. O poder de Deus agiu. Então, o morto reviveu. A tristeza do coração daquela mãe, o desespero, a agonia, a angústia, tudo isso foi embora. E entrou no coração daquela mulher uma alegria tamanha. Ela poder ver o seu filho vivo de novo, o seu filho que estava sendo levado para fora da cidade, sendo levado morto. Agora ele se levanta, ele se assenta e ele fala. Você e eu precisamos desse poder de Deus todos os dias. Quem sabe há alguma coisa morta em você hoje? Você está chorando porque algo em você morreu. Você não tem esperança de ver essas coisas tornarem a viver. Mas saiba de uma coisa, Jesus está do teu lado. Jesus está trazendo alegria de volta. Jesus está agindo na sua vida, aquilo que foi morto, aquilo que não tem mais vida, está inanimado, agora vai receber vida pelo poder da palavra de Cristo. Receba essa palavra na sua vida, deixe o Senhor trabalhar no teu coração, deixe o Senhor agir na sua vida, deixe Ele transformar a sua vida de morte para vida, de tristeza para alegria. Jesus tinha o controle de toda a situação, por isso que ele disse para a mulher, não chores. Parecia uma insensibilidade, mas não era. Era porque ele sabia o que iria acontecer ali naquele lugar. O Senhor visitaria o seu povo ali. E o povo se alegrou. Então vamos voltar para o texto. O versículo 15, versículo 16 diz assim, todos ficaram possuídos de temor. Não foi com medo do morto, porque na nossa cabeça acontece assim, se uma pessoa ressuscita, a gente sai todo mundo correndo, com medo do morto. Não é nada disso. Se o camarada estava morto e agora viveu, ele viveu como ele estava vivo, correr. Então aqui, o povo não correu do morto. O povo não teve... não ficou atemorizado por causa do morto, mas o povo ficou atemorizado por causa do poder de Deus. Lembra dos discípulos, quando Jesus estava na tempestade lá, e os discípulos desesperados, Jesus dormindo no barco, e Jesus é chamado pelos discípulos, mestre, não importa que vamos morrer, e Jesus levanta e olha assim, homem de pequena fé, Jesus acalma a tempestade, acalma o mar, acalmou tudo, o vento, tudo parou. Por causa do poder da palavra de Cristo. E agora, aí os homens falam assim, quem é esse? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Era esse mesmo poderoso que estava ali diante da morte.
e ele dá uma ordem para o morto e o morto obedece. E é esse mesmo que está dando ordem para as coisas mortas da sua vida, tornando essas coisas a viverem, trazendo alegria de volta. Então aqui, veja só que interessante. Vou voltar ao versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Houve um louvor ali, né? Uma multidão estava saindo da cidade chorando, né? Porque aquela mulher viúva perdeu seu filho. A outra multidão vai entrando com Jesus. Mas o que acontece ali agora? Acontece ali agora um brado de vitória, a alegria do Senhor estava enchendo aqueles corações. As duas multidões agora estavam alegres, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E volte aí, veja só. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. O Senhor está querendo visitar a nós, né? Cada um de nós. Mas nós precisamos deixar o Senhor fazer isso, né? Deixar o Senhor nos visitar. Jesus disse em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a precisamos conhecer a voz de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando de um momento de intimidade. Então nós precisamos desse momento de intimidade com Jesus. Mas o texto continua. Então Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A notícia a respeito dele não era o morto. Não é porque o morto estava vivo, não. Era a notícia falando de Jesus, do poder de Deus. E aí, por toda a Judéia e circunvizinhança. Judéia aqui, né, certamente foi todo Israel, né, o povo judeu. E por toda a circunvizinhança, as cidades em volta, né, os países em volta, né, o poder de Deus estava agindo ali e aquele povo conheceu o poder de Deus. Então, esse mesmo Jesus quer fazer com que você e eu venhamos conhecer o poder de Deus nas nossas vidas, né? Que se há algo inanimado, se há algo que está trazendo tristeza, desespero, o Senhor nessa hora toca em nós, Ele age em nós, assim como Ele tocou naquele corpo morto, né? Ele tocou no esquife, Ele toca nas coisas mortas da nossa vida e torna a viver e traz alegria de volta. Amém? Eu quero orar com você. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, continue falando conosco, continue derramando sobre nós o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, derramar do Teu poder em nossas vidas, para que tenhamos vida, Senhor, e vida em abundância. Glória a Deus. Se você gostou aí dessa mensagem, você está nos ouvindo aí assistindo a mensagem pelo YouTube, se inscreva no canal, tá? Deixe seu like, faça comentário, tá? Acione o sino para o YouTube estar enviando as próximas mensagens para você. E compartilhe, precisamos compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Deus derrame graça no seu coração. Tenham todos uma noite abençoada na presença do Senhor, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.